Bora lá, povo de Deus. Cadê esse povo lindo? Nós estamos aqui no aulão de Efésios. Estamos com a turma, encerrando a turma de Efésios, para começarmos uma turma nova. Então, estou aqui aguardando os nossos alunos. E você que entrar aí, é bom que você conhece, né? Então, vamos aguardar aí. A Holanda já está chegando, Maeli, Cinha. Queridas, nós estamos aqui no aulão do curso Permita-se. E aí nós vamos tirar as dúvidas sobre a carta de Efésios. Sélvia, a gente tava te esperando, Sélvia. Eu te liguei e tu não atendeu. Então decidimos fazer por aqui para que todas possam entrar. Cadê minhas alunas? Estou esperando. Já vou abrindo aqui. Carta aos Efésios. Abre aí para a gente tirar todas as dúvidas. Carta aos Efésios. Esteva chegou. Cadê as meninas? Deixa eu ir logo abrindo aqui. E vão preparando as suas perguntas para a pastorinha responder. Amém? Cadê esse povo? Não viu, não? Não tem problema, não. A gente já voltou aqui. Só tinha uma irmã que estava sem, mas aí não deu. Mas já entramos aqui. Não tem problema, não. Bora lá, tá todo mundo aí? Tá faltando quem? Alguém me sinaliza? Eu já estou pronta. A próxima turma tem Efésios, né? E tem... Que assim, a gente vai de carta em carta. Eu sempre ando com duas turmas. Uma que está começando e uma que já está adiantando, né? Se você começar, a gente sempre começa por Tiago. Mas, você entrando agora, você corre a Bíblia toda junto comigo também, independente da carta. Entendeu? Nós vamos entrar agora em Filipenses. Mas hoje nós estamos encerrando Efésios. Para você participar desse grupo, é um grupo de WhatsApp, onde você faz seu horário. Mas você tem a mentoria, paz, lindona. Mas você tem a mentoria da pastora Anice, de estudar a Bíblia de uma forma muito prática, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com teologia, com muito conhecimento. E a nossa intenção nesse curso, Permita-se, é você aprender de uma forma prática. Parte histórica, a gente tem uma devocional, né? Todos os dias, ou de acordo com a turma, né? A devocional onde a pastora explica versículo por versículo. Nós aprendemos a ter uma devocional com a palavra. Então, esse grupo Permita-se, as pessoas abençoam, né, com a oferta missionária de R$ 25. E você paga R$ 25 por carta, por livro. Não é todo mês, não. Enquanto você não terminar, você não paga a outra. Por exemplo, a galera de Efésios ajudou aí, né, com essa oferta missionária. E aí agora vão entrar em Filipenses. E vão começar as novas turmas. Amém? Que bom, que bom. E o que eu pensei foi assim, porque às vezes as pessoas pagam tão caro em cursos, né? É um curso completo bíblico. E aqui dá para todo mundo pagar, porque é um valor mais acessível, não é verdade? E não pesa muito no seu orçamento. E você pode conhecer a palavra. A nossa intenção, na realidade, não é nem o dinheiro em si. E nem pressa para aprender, mas aprender. Criar um hábito que você tenha o hábito de ler a palavra todos os dias. Você cria o hábito de ler a palavra e ter uma devocional. Então, a pastora Anice, ela foi um projeto que Papai do Céu colocou em meu coração. Uma forma de ajudar as pessoas a voltar o seu amor pela palavra. Porque nesse tempo as pessoas se perderam um pouquinho, não é verdade? Então, a gente estuda de uma forma gostosa a palavra. Não de uma forma pesada, não de uma forma de obrigação. Então, esse curso Permita-se é uma forma de você conhecer a palavra, né? Cadê minhas alunas? A forma de inscrição, Cinha, é você mandando os seus dados pelo WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, Cinha? Deixa eu colocar logo aqui. Essa galerinha que tá comigo aí, as inscrições já começam agora a partir de segunda-feira. A próxima turma, que é a turma de Filipenses. Se você conhece alguém também,
é uma forma de a gente estudar, e a pastorinha também é a forma que a pastorinha, amém, é a forma que a pastorinha tem para sustentar, né, o nosso ministério que a gente começou agora. Fixou aí, gente? Não sei se fixou. Deixa eu botar de novo. Inscrições. Não escreve nada aí agora não, só para eu conseguir fazer aqui. Inscrições, 759. Chegou todo mundo? Vamos começar a aula? Vamos fazer um panorama. Entrou aí, não vai não. Vamos fazer um panorama, vê se ficou fixo aí. Você manda sua mensagem para o WhatsApp 75991570442. Aí você coloca, eu quero participar do grupo, permita-se, né? E a gente faz tua inscrição, beleza? Então bora lá? Bora entender. Eu vou fazer um panorama, tá certo? E depois desse panorama que a gente fizer da carta, só dar uma lembrada, que eu sei que vocês já sabem tudo. Aí depois disso, a gente começa a tirar as dúvidas, beleza? Então vamos observar aí. Primeira coisa, essa carta é a carta de Paulo, né? Para uns irmãos que já são crentes, não é para descrente, irmãos que já são crentes, que estão numa cidade chamada Éfeso. Por isso que a carta é carta aos Efésios. Bora lembrar que lugar é esse? Deixa eu pegar aqui e abrir o meu texto também. Vamos lembrar que essa cidade é uma cidade que tem muita idolatria. Verdade. Essa cidade é uma cidade que tem muita idolatria. E aí Paulo tem uma forma especial de falar com os Éfesos. Se você observar aí, ó, o capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar muito sobre Cristo e a igreja. Ele vai explicar isso bem minuciosamente. Vamos lá no capítulo 1. Observe aí, a partir do versículo 1, ele vai mostrar que Deus derramou o seu amor sobre nós, né? Aí Paulo vai ficar maravilhado e aí ele vai começar a agradecer a Deus. Agradeça ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai agradecer, né? E aí uma coisa muito interessante. Paulo, ele começa a fazer um pedido de oração. Me acompanha aí, capítulo 1. E ele vai fazer as bênçãos. Isso é muito top, você conhecer como é que funciona o reino espiritual. Diz assim, ó, a partir do versículo 3. Bora botar aqui pra galera que tá chegando. A graça e a paz, querida. Efésios 1. Deixa eu colocar assim, que aí fica mais fácil pra quem tá chegando. Que aí estou falando o versículo. A partir do versículo 3. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo em todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo com um propósito. Qual é o propósito? De sermos santos e sem culpa diante dele. Aleluia! Então, antes de Deus criar o mundo, ele já pensava em mim, já pensava em você. A paz do Senhor, querida. Ele já pensava em mim, já pensava em você, mas Deus não me criou e nem criou você por criar. Deus criou com um propósito específico. Qual é? Aleluia. Além de nos amar e nos escolher, o propósito é para eu e você sermos santos. E a palavra santo, vamos entender aqui, não é ser perfeito, mas ser separado para Deus. Esse é o significado da palavra santo no grego, né? E sem culpa, justificado pelo poder do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Amém? E aí ele vai começar a dizer no versículo 5 que nós somos adotados. Eu e você, nós somos adotados como filhos. E muitas vezes nós valorizamos muito ser servos de Deus, esquecemos que muito mais do que ser servo é você ser filho. Porque filho tem direitos. Oh, glória! E aí ele vai dizer no versículo 7 que Deus comprou através de Jesus Cristo a minha vida e a sua
comprou a nossa liberdade. É por isso que eu e você, a gente não pode ser escravo de nada. Nem de vícios, nem de bebida, nem de pessoas, nem de situações, nem de emoções. Porque Jesus já comprou a tua liberdade, amém? E por que ele está dizendo isso? Porque Efésios, a cidade de Éfeso, o povo era idólatra de uma deusa chamada Diana, né? Que eu vou mostrar aqui, não sei se dá para ver. Ó, a imagem da deusa na época. Essa deusa hoje também ela é conhecida como Artemis. Alguém já ouviu falar de Artemis? Existia, ó o templo aqui dela. Eu vou mandar essas fotos para a galera do grupo. Existia um templo onde as pessoas passavam mais de 2 horas adorando, né? Na cidade de Éfeso era um porto muito importante, perto de um rio. E hoje, se você tiver ideia, esse rio ainda passa por lá. E ainda existe partes desse templo. Ele é muito grande. Os meus alunos aí, eu vou colocar no grupo do WhatsApp as fotos para vocês terem noção de como era grande. E o interessante é que a cidade ela foi construída em encosta de montes. Então o povo achava que se aproximava da deusa Diana. É por isso que Paulo, ele foi para Éfeso, ele passou 2 anos lá em Éfeso, né, ensinando o povo a se despertar. E ele começou a criar tipo como é que eu posso dizer, uma escola para ensinar as pessoas. Só que aí no meio do caminho, Paulo ele foi preso. E aí levaram Paulo para esse prédio lá em Éfeso e ele ficou preso. E dentro da prisão foi que Paulo escreveu a carta aos Efésios. E aí eu digo para os irmãos, né? Observe aí no versículo, deixa eu ver aqui. Pegar um texto aqui. Ele fala exatamente da prisão, deixa eu ver. É que eu não gravei aqui agora. Alguém lembra aí que ele fala, estou aqui algemado. Deixa eu ver aqui. Ele pega e diz assim, olha, eu tô aqui algemado, mas não sofram pelos meus sofrimentos. Interessante que Paulo tinha uma alegria de estar preso em nome de Deus. E eu e você hoje, a gente passa tão pouca coisa e a gente fica reclamando, né? Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Cadê o texto? Eu vou achar aqui, eu passo para vocês. E ele vai dizer assim, eu creio que esse Deus está comigo independente de. E isso para mim é uma lição, porque às vezes a gente reclama de certas coisas que nós passamos, coisas tão pequenas, e o cara está preso por fazer a obra, né? Ele vai dizer assim, lá no capítulo 5, vai lá rapidinho. Capítulo 5, versículo 13, porque vocês, irmãos, são chamados para viver em liberdade, e não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, use para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Aí, deixa eu ver antes, ele vai falar assim, cadê? Eu quero aquela parte que ele fala mesmo, que está algemado. Ah, eu tô no texto errado, gente, me perdoa aí, vixe. Deixa eu ver. Eu peguei aqui, eu tô em Gálatas, é por isso que eu não achei, peraí, me perdoe aí. Cadê, gente? Não, tá certo. E deixa eu voltar aqui pra eu pegar meu raciocínio, que eu dei uma voada aqui. Me perdoe aí. É porque eu tenho um déficit de atenção, tem gente conversando lá fora e a minha mente... Oi, Nice, 3-1, obrigado. Pera aí, Nice, que eu tô aqui em Gálatas de novo. O sangue de Jesus tem poder. Aqui é o propósito, né? Não, nessa parte não. Eu vou achar, antes de terminar eu mostro pra vocês. Mas quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. E eu acho muito lindo que mesmo ele preso, a fé dele não está presa.
né? A convicção dele não está presa. O que está preso ali é o físico dele, mas a alma dele está entranhada em Deus. A fé dele está entranhada em Deus. E aí eu desafiei os meus alunos para dizer o seguinte: o que é que tem roubado a sua fé, o seu ânimo? Porque muito mais forte é as cadeias que Paulo estava vivendo e mesmo assim ele não deixou isso roubar. Amém? Então eu quero convencer você hoje, através do Espírito Santo, que eu e você precisa ser mais forte em nossas batalhas para enfrentarmos as dificuldades. E posso dizer, a nossa geração é a geração que precisa se fortalecer, porque muitas vezes nós, por coisas pequenas, estamos nos entregando, estamos nos abatendo, estamos nos deprimindo. E Paulo em cárcere, Paulo vivendo o que ele estava vivendo, ele em nenhum momento se entregou. Pelo contrário, ele aproveitou o momento para escrever esta carta. E eu quero mostrar para você o propósito. Ele tinha a convicção do propósito dele, né? Inclusive preso, algemado, passando injustiça. Paulo tinha a convicção do propósito dele. Observe aí, capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 9. Efésios 1, a partir do versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é, o cumprimento... Deixa eu aumentar aqui. O cumprimento do seu propósito. Versículo 10. O plano é este. Ele vai dizer qual é o propósito. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Olha o propósito, versículo 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Louvar a Deus e dar glória a Ele através da sua vida. Verdade. Versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito. Aleluia, que havia prometido. O Espírito é a garantia da sua herança. Aleluia. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. E aí eu quero fazer aí as minhas alunas aí, as meninas que estão aí no Permita-se. Se você está chegando agora, aqui é o curso Permita-se, o aulão, né, que a gente está tendo para encerrar a carta. No capítulo 1, meninas, houve alguma dúvida? Por gentileza, façam aí a pergunta. No capítulo 1, houve alguma dúvida? Cadê? Nenhuma? Cadê minhas alunas, gente? Sinaliza aí. Cadê Sélvia, Esteva? Cadê Yolanda? Cadê as meninas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que eu não falei. Yolanda já se manifestou. As meninas? Não tá tranquilo? Mais alguma? Alguma pergunta no capítulo 1 que eu possa tirar aí agora? Podem avançar. Fala mais baixo, viu, Vaso? Podemos avançar? Agora, do capítulo 1, deixa eu fazer uma pergunta para as minhas alunas aí. Qual foi o versículo que mais te chamou a atenção? Sinaliza aí para mim. No capítulo 1, qual foi o versículo que mais te chamou a atenção? Alguém pode sinalizar? Quero ver minhas alunas aí agora. Ó, Jeane tá aí, que legal. Mamãe. Ó a mamãe aqui, ó. O 14. Bora ler o 14. Sélvia disse que foi o 14 para ela. O Espírito é a garantia da nossa herança. Oh, aleluia. Predestinou
Peraí, Vinícius, te respondo. Yolanda, versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Aleluia. Esteva, 16 e 17. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, entendimento para que cresça no conhecimento dele. Muito bom, muito top. Cadê minhas alunas? Deixa eu dar só prioridade a elas, porque elas vêm aí numa maratona já de um mês comigo, aí eu dou uma prioridade e eu respondo também as perguntas das irmãs que entraram aí, beleza? Cadê Jeane? Respondeu? Jeane, 17, vi aqui agora, Jé. O 17 também, se você observar do 15 até o 19, é uma oração. Sim, a versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Aleluia. Muito bom, sim, muito bom. Olha que oração. Eu queria que você grifasse aí. Olha aí. A partir do versículo 16, ele vai dizer assim, ó. Não deixo de agradecer a Deus por vocês. Paulo, ele conhecia o poder da gratidão. Eu e você precisa conhecer o poder da gratidão. Não sei quantos dias de terça-feira está me acompanhando aí. A gente está com um livro chamado A Lei do Reconhecimento. Você não tem noção de como a gratidão, ela opera no reino espiritual. Muito forte. Tanto para ativar a manifestação do poder de Deus através dos anjos, como para impedir a ação de demônios em nossas vidas. É muito top. Se você não tem acompanhado, às terças-feiras, às 21 horas, nós estamos aqui buscando a lei do reconhecimento. Aí ele vai dizer assim, olha o pedido dele. Versículo 17. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que vocês cresçam. Para que vocês cresçam no conhecimento dele. Olinda chegou aí. Bem-vinda, Olinda. Nossa aluna também. Versículo 18, ele vai dizer, eu oro para que o seu coração seja iluminado. Gente, essa oração você tem que fazer todos os dias de Paulo, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Oro para que eu tenha sabedoria espiritual, para que eu tenha entendimento, para eu crescer no conhecimento de Jesus. Eita glória! Oro para que o coração de vocês sejam iluminados, sabe para quê? A fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. Aleluia! E aí ele vai dizer também no versículo 19, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para com vocês e os que creem. Isso é muito lindo, viu? E aí ele vai mostrar a partir desse versículo o poder que Jesus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Vamos agora para o capítulo 2. O capítulo 2, agora nós vamos ver Paulo falando da nossa nova vida. Como é necessário. E por que Paulo confronta... Ó, Dina chegou... Minhas alunas maravilhosas. Vai ficar gravada a aula, viu? Vocês que chegaram depois, pegando. E aí agora você vai ver no capítulo 2 a ênfase de Paulo para que eu e você não somente diga que tem Deus, mas que eu e você tenha uma nova vida com Deus. Capítulo 2. Observe aí. A partir do versículo 1, Paulo já começa a dar uma torada. Paulo, ele não consegue entender como é que uma pessoa diz que tem Deus e continua com a mesma vidinha. Paulo diz que não consegue entender isso. Paulo diz que o tempo da desobediência é como se eu e você tivesse morto. Então, se agora a gente tem uma nova vida com Cristo, a gente tem que mudar muitas coisas. E aí ele começa a dizer por onde. Bora ver lá? Capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu estou lendo na versão NVT, que é uma linguagem, N de nova, NV versão e T de transformação, transformadora.
É uma linguagem muito feia original e muito fácil de se entender. Diz assim: vocês estavam mortos por causa das suas desobediências e seus muitos pecados. Versículo 2: nos quais vocês costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é? Satanás. E é assim até hoje. Você vê que a gente ouvia alguém falar de Deus pra gente, não sei vocês, mas eu era assim. Alguém vinha falar das coisas, entrava aqui, saia por aqui. Porque a gente estava debaixo de um comando espiritual da maldade. Então, a desobediência continuava alimentando os pecados que estavam na minha vida e na sua. Não sei quem é que lembra disso, mas eu era assim. Eu lembro que tinha uma crente que todo sábado, de domingo, ia lá me chamar para ir pra igreja. Que crente chata. Eu quero comer água, eu quero me divertir. E essa crente só chega na hora. Crente chata. E louvado seja Deus que a crente chata insistiu. Ó, eu aqui, né? Um dia de sábado ensinando a palavra para você. Bebo de outra água hoje. E quantos bebem de outra água hoje aqui também, que tem uma nova vida? Cadê? Cadê a galera que bebe de outra água? Uhul! Amém? Bebemos de outra água. E aí vai continuar. Ele é o Espírito que opera nos corações dos que recusam obedecer. Você tá vendo como é difícil quando você tá debaixo do jugo do mundo, né? Quando a gente não conhecia Jesus, era tão difícil a gente acreditar nas coisas de Deus. Era tão difícil, na realidade, querer as coisas de Deus. Porque, olha aí, olha o que Paulo tá dizendo. É porque a gente estava debaixo de um comando. Aleluia. A gente estava debaixo de um comando, né? E olha o que o texto está dizendo, que havia um espírito, ó, chega a me arrepiar, havia um espírito maligno que ajudava a gente continuar na desobediência. Me arrepio todinha. Eita Jesus. Versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes. E era assim mesmo. E as inclinações da nossa natureza humana. Era assim mesmo, botava na cabeça, eu ia fazer isso. E saía doida, fazendo um monte de besteira, né? Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. E era assim que a gente fazia, né? É o quê? A oração da chata fez. Fez, e toda vez que ela vê, ela diz, glória a Deus. Glória a Deus. Ei! Naquele tempo a gente não ouvia, porque o espírito da desobediência operava pancadamente em cima da gente, né? Mas olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 4. Uhul! Mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. E as pessoas não conseguem entender isso, que você não precisa estar de joelho carregando vela para ser salvo. As coisas de Deus é tão simples. A gente é que complica tudo. O que Jesus quer da minha vida e da sua é só a obediência. É isso que traz a tua salvação. E essa graça realmente é a bondade do Senhor, porque eu e você, a gente não merece nada. Mas como diz o versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos. A minha salvação e a sua salvação está garantida. Você não tenha mais dúvida da sua salvação. O que é salvação? É ser arrancado de... E eu lembro quando eu ouvia os crentes, bandimite, só eles são salvos. Na realidade é porque eu ficava impactada da convicção que eles tinham de salvação. E eu, né, eu até então era uma idólatra, no meio de Éfeso também, idolatrando os meus deuses. Eu ficava chateada com os crentes, eu falei, mas rapaz, eles têm muita certeza da salvação. Só quem sabe da salvação é Deus. E isso não é verdade. A Bíblia diz que você crê. Você crê. Confiar, né? Será salvo você e a sua casa. A salvação é algo muito simples. Eu crer. A questão é que hoje, muitas vezes nós queremos crer em várias coisas. E quando ele fala crer, é crer somente em um, como Senhor e Salvador.
Não dobra mais seu joelho para nenhum outro Deus. Eu tô falando porque eu dobrava. Então, o texto vai dizer no versículo 4 que é pela graça. Olha que versículo lindo, versículo 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Versículo 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça. E aí eu quero desafiar você a ser exemplo em Cristo. E aí eu fiz um desafio para minha galerinha aí, ver quantas vezes aparece a palavra em Cristo, em Cristo, em Cristo, não é verdade? E você vê que é a grande ênfase. Não, amor, aqui é live de estudo, me perdoe, viu? É toda programação aqui. Aqui é o encerramento de um curso da Carta de Efésios. Peraí que eu perdi aqui a linha de pensamento. Por isso que às vezes eu não olho, porque senão eu perco a linha de pensamento. O interessante é que Paulo vai mostrar aqui no capítulo 2 que eu e você, nós precisamos crer para ter a salvação. E não somente isso, eu e você precisa ser exemplo para as pessoas. O que eu vejo muito hoje é que as pessoas querem mostrar muito de religião, mostrar muito de igreja. E não é isso que Deus nos pediu. Nós temos hoje muitos pregadores, muita gente pregando aí nas redes sociais, mas o que Deus quer é que a minha vida e a sua vida seja um exemplo. O maior exemplo não é aquele que abre a boca. O maior exemplo é aquele que com a boca fechada a sua vida diz tudo. Amém? Então que se levante aqui hoje uma geração que nem precisa abrir a boca, porque a sua vida é uma referência. Olhar para a sua vida e dizer assim, eu quero Deus dessa mulher, eu quero Deus desse jovem. E é disso que a nossa geração está precisando. A nossa geração não precisa mais ver prodígios e maravilhas. A nossa geração não precisa mais ver milagres, não. Porque, na realidade, essa geração que depende de milagre para estar com Deus, nunca adorou a Deus. Quem adora a Deus, quem reconhece realmente a Deus, tem esse compromisso com Ele, né? E Paulo é muito enfático nessa nova vida. Não adianta eu dizer que sou e as minhas atitudes não condiz com isso. Paulo pega pesado e ele realmente diz assim, vai lá no versículo 11. Porque havia um hábito de se cortar, né, a incircuncisão. E aí Paulo vai dizer assim, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncisos pelos judeus, que se orgulhavam da incircuncisão, embora ela fosse apenas um ritual externo e humano. Versículo 12, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Versículo 13, agora porém estão em Cristo Jesus. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Ou seja, ele está falando, olha, aquela religiosidade, né, judaica, aquela religiosidade de cortar, de fazer ritual, toda uma aparência de crente, né? Vou usar a nossa linguagem, toda uma aparência de santidade. Deus não está nem aí para isso. Isso é ritual, isso é coisa dos homens. E eu vejo que hoje ainda existe muita gente fariseu, quer mostrar uma santidade que não existe. Eu ouvi uma coisa ontem muito interessante. Quando você vê a pessoa apertar demais, cobrar demais dos outros, tem um vazamento na vida dela. Toda pessoa que aponta demais o outro, certamente ela tem um vazamento. Porque as pessoas acham que o outro é igual a ele. Ele erra naquela área, ele acha que todo mundo. Eu tenho muito medo desse povo muito moralista, muito metido a certo, desprezando os outros. Isso é farisaísmo. E Paulo bate de frente nisso. Ei! Não é aparência, é coração, é vida, é testemunho. É isso que faz a diferença. Por isso que eu não consigo entender porque a gente tem um país com tanto crente e ainda tanta miséria. Então não é só religião, entende? A verdadeira mudança
está no caráter, nas atitudes. Amém? Estar na igreja, frequentar a igreja é bom, mas é muito mais do que isso. Quero dar oportunidade aí às minhas alunas. Cadê? Você que está chegando agora, esse aqui é o curso Permita-se. É um curso bíblico que nós temos através de um grupo de WhatsApp, que estudamos carta por carta, livro por livro, versículo por versículo, beleza? E se você quiser participar, vai aí no nosso WhatsApp e faça sua inscrição. Nós vamos começar a anunciar as inscrições a partir de segunda-feira, beleza? As minhas alunas no capítulo 2 têm alguma dúvida? Obrigado, Marco. Deus abençoe, Marcão. Saudade de tu, nego. Hein? As nossas alunas, alguma pergunta no capítulo 2? Teve uma irmãzinha aí, eu não lembro o nome, que falou sobre predestinação, predestinou. A palavra predestinou aqui não é o que as igrejas hoje falam como se houvesse uma escolha da parte de Deus, né? Não, não é isso. É que antes da fundação do mundo, Deus já nos amava. Na verdade, Deus não depende de nada para nos amar. Ele nos ama e está consumado. É porque eu e você, a gente ama dependendo de. E aí a gente acha que o nosso amor é igual o de Deus. E o amor de Deus é incomparável. Tá tranquilo, minhas alunas? Cadê minhas alunas? Sinalizem aí, por favor. Essa live, na realidade, elas estão comigo aí. E eu agradeço a Deus pela sua visita. E se você tiver interesse de estudar a Bíblia com a pastora Anice, anota aí meu WhatsApp, 75991570442. Me chama lá para fazer sua inscrição. Cada carta, cada livro, você dá uma ajuda missionária pra gente, que a pastora está sem trabalhar, né? Está começando o ministério agora. E a gente está organizando toda a igreja com esse valor, que é R$25. Beleza? Deixa eu explicar isso aí de Sélvia. Sélvia, sabe o que é? Deixa eu te dizer. Nesse tempo de Efésios, os judeus, sim, os judeus, na verdade até hoje existe, né? Porque assim, ó, Deus, ele vai declarar no Antigo Testamento que ele veio para os judeus. Realmente, os judeus foram escolhidos como povos de Deus para ele se manifestar. Foi a nação que Deus escolheu para se manifestar, né? Israel. Você vê que até hoje Israel se destaca em tudo. Você já viu que Israel está totalmente vacinada e está dando vacina, né? Porque foi a nação que Deus escolheu para se manifestar lá no Antigo Testamento. Então, todas as pessoas que não nasciam em Israel, em outras nações, eram chamadas de gentios. E qual foi a obra de Jesus agora no Novo Testamento? Foi mostrar que Deus não veio somente para Israel, mas todo aquele que crê, todo aquele que se permitir ter Jesus como Senhor, é o texto que a gente leu lá no capítulo 1, ele nos adotou. Então, eu e você que somos gentios de outra nação, né, de outra cultura, nós somos gentios. E Paulo vai dizer, olha, a gente não precisa se cortar, fazer a circuncisão. O que Deus quer na realidade não é um ritual humano, porque era isso que separava os povos. Para você ter ideia, quando lá em Éfeso, nos Olimpos, né, em Roma, tinha que hoje a gente chama de Olimpíada, né, que eram os Jogos Olímpicos, né, fazia distinção entre judeu e um gentil como? Porque ao olhar para o pênis dos homens, os homens tinham corte e os gentios não tinham. Os judeus tinham o corte da circuncisão, entende? Então, eles se achavam mais privilegiados. Foi aí que entrou o farisaísmo, eles se achavam santos e perfeitos. E a vibe de Deus não era essa. Era que fosse um povo exemplo para o mundo inteiro. Então houve essa divisão, que você vai entender isso também em João capítulo 4, quando aquela samaritana vai buscar água na fonte, e Jesus chega e ela diz assim, você é judeu, falando com o samaritano, porque havia realmente separação. Eu vou usar a palavra, havia acepção. E Jesus vem para quebrar a acepção de pessoas. Agora eu concordo com você que até hoje existe essa agonia entre a gente, de povos, de igreja, de placa de igreja, de denominação. Eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou batista, né? Eu sou pentecostal, eu sou, sei lá, perarabaral. E Jesus não veio buscar nada disso. É como o próprio Paulo falou, isso aí é tudo, ó, coisa dos humanos. Então,
Você entendeu qual era a separação que havia? Era desse jeito, entende? Olinda, minha aluna, deixa eu ver, era por natureza dos filhos da ira. Não entendi. Qual é o versículo, Olinda? Seja mais específico, eu já estou no capítulo 2. Qual foi o versículo que você não entendeu? Deixa a Olinda me dizer aí. Que como eu estou numa linguagem diferente, de repente eu não vi o seu versículo. Olinda, qual é o versículo? Sempre que fizer a pergunta, me sinaliza no versículo para eu poder ser mais exata. Cadê gata? Gata, Olinda. Digita o versículo. Qual é esse texto, Olinda? Que você viu e não entendeu? Gente, cadê a Olinda, gente? Só essa alma aí perdida, gente. Qual é, gata? Enquanto a Olinda não entra com o texto, eu vou dizer. Versículo 14 vai dizer que Cristo é a nossa paz. E aí vai entender o que Selva falou aí. Cristo veio tirar essa separação, esse muro de divisão entre os povos, né? Entre se achar privilegiado, não se achar privilegiado, né? E aí no versículo 14 ainda vai dizer: Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade. Tá vendo aí, Sélvia? Jesus veio fazer isso, a separação. É por isso, gente, que quando Pedro ouve falar que Cornélio se converteu e que a família de Cornélio estava cheia do Espírito Santo, Pedro não entendeu. Pedro ficou doido. Pedro, vem cá. Eles são gentios e receberam o Espírito Santo. Como é isso? Porque Pedro só entendia que o Espírito Santo era só para os judeus. Que Jesus veio só para os judeus. E aí Jesus vai lá e dá uma quebrada na religiosidade de Pedro e faz aquela experiência do lençol que desce os animais imundos, né? E aí Deus pergunta: você comeria, Pedro? Porque Pedro é judeu, ele não come nenhum. Peraí que eu vou responder aqui. Peraí, segura aí, eu vou olhar, Olinda. Ele não comia nenhum crustáceo, ele não comia coelho, nenhuma da lista de Levítico 11, né? E aí Deus fez: pois o que eu faço é puro. E o Espírito Santo está assim sobre os gentios. E aí Deus dá uma experiência para Pedro quebrar esses sofismas entre os judeus e os gentios. Derruba o muro da inimizade, de se achar melhor. Capítulo 2, versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da dores como os demais. Sim, porque todos, Olinda, acho que tu chegou depois que eu falei desse texto, não foi não? Porque todos, Olinda, todos viviam governados pelos desejos, como até hoje é. Qual é a diferença? Hoje, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, os meus desejos ardentes, a minha concupiscência da minha carne não me governa mais, né? Porque eu e você, se a gente deixar os nossos desejos nos governar, a gente vive na bagaceira, bem, que é o que a gente vê hoje. Não. Judeu. Olhe depois lá, Levítico capítulo 11. Tem a lista do que eles comem, do que eles não comem. Exemplo, judeu não come carne de porco. E aí eu vejo muito crente hoje aqui dizendo que não come carne de porco porque é do diabo. Mentira, não tem nada a ver. Na realidade, naquela época, lá em Levítico 11, não havia educação alimentar, não havia cuidado sanitário, vamos dizer assim, porque as pessoas eram nômades. Entende? Não existia água encanada, nada nesse nível. Então Deus deu uma educação alimentar para os judeus. E eles têm isso até hoje, não é todo tipo de carne. Por exemplo, os crustáceos, né? A gente vê aí os animais dos mares, eles não comem. Por quê? E realmente você vê que tem inflamação, infecção. Não é? A gente come porque a gente é gentil e gosta dessas coisas, mas eles não comem. Porque naquela época a gente não tinha educação, a medicina que existe hoje. E muitas vezes é por isso que a gente precisa ler a Bíblia em uma visão histórica e também... Obrigada, amiga. Entra no nosso estudo com a gente, permita-se, viu? Aqui é uma das aulas. É por isso que naquela época Deus deu essa educação. Porque não tinha, tipo assim, antialérgico. Se um caranguejo desse uma fechada, não existia isso. Então, Jesus foi lá e... Jesus não, Deus, né? Que Jesus ainda não tinha vindo.
Deus foi lá e deu uma educação alimentar, que é Levítico 11, que é aquela lista ali. E o interessante, deixa eu trazer uma pra cá, né? Oi, Ebert. Ebert deveria ser meu aluno, não permite, se não era Ebert. Aqui é a aula do permite-se, viu, então? Deus te abençoe. Nós podemos entender essa mentira que amanhã vou explicar isso no culto de amanhã. Coelho nunca seria um símbolo da Páscoa, se fosse para um judeu. Porque coelho para judeu é um animal imundo. Para você ver o nível de mentira. Nunca um judeu colocaria um coelho para simbolizar a Páscoa. Porque coelho está lá na lista de Levítico 11, de animais impuros. E o interessante, se hoje a gente que entende, né? Se você observar todos o porco, o coelho, cobra, crustáceos, esses alimentos que eles não comem, é muito interessante, porque todos dão problema de inflamação, de infecção, de alergia, né? E Deus já sabia, só que naquela época não tinha essa educação alimentar. Amém? Consegui explicar minhas alunas aí que perguntaram? Consegui? E aí Paulo vai encerrar dizendo, observe lá do 19 até o 22, que eu e você, nós somos templo do Espírito. Amém? E o cabeça desse templo é Jesus. Observe no versículo 22, porque por meio dele vocês também estão edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Olinda, consegui explicar aí? Você entendeu? Todos viviam em pecado, Olinda. Mas quando Jesus entra em nossa vida como Senhor e Salvador, nós saímos do governo do pecado. É por isso que aquele texto assim, ó, Deus nos tirou do império das trevas, né? E nos trouxe para o reino do seu amor. Porque nós, Olinda, vivíamos antes como os outros, que é o texto que você perguntou. Como os outros. Todos eram, o versículo 2 vai dizer que os quais costumavam viver como o resto do mundo, os outros. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Aí vai continuar dizendo aí, ele é o Espírito que opera nos corações dos que se recusam a obedecer. Então, é esse Espírito. Por isso que diz, o mundo jaz do maligno. Não que o maligno criou o mundo, mas esse governo dele. Para que as pessoas vivam segundo a carne e não segundo o Espírito. É por isso que a palavra de Deus diz que a nossa carne ela é fraca, mas que o Espírito estaria pronto. Então há uma decisão. Eu vivo pela carne fraca ou eu vivo pelo Espírito que está pronto? Quando eu decido viver pelo Espírito que está pronto, eu tenho que lutar contra a carne, meus desejos, minhas vontades, meu querer, entendeu? Para que isso não me governe. O que a gente vê nessa geração, que eu acho que essa geração está muito parecida com a geração de Éfeso, é uma geração totalmente governada pela vontade da carne. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá na telha e tchau. Beleza? Vamos agora avançar, podemos? Ai, obrigada, amiga. Você que está chegando agora, que é o curso bíblico Permita-se. E as meninas aí estão aí na última aula desse curso. Esse curso é feito num grupo de WhatsApp, onde você tem a minha mentoria de estudar capítulo por capítulo e versículo por versículo de cada carta, de cada livro. Você entra em qualquer das cartas ou qualquer do livro, você vai dar a volta na Bíblia comigo. Amém? Tá certo? Bora lá? Capítulo 3 agora. Ficou alguma pergunta do capítulo 2 que as meninas querem me fazer aí, meninas? Me fala aí para eu ajudar. Podemos avançar? Podemos? Quando chega no capítulo 3 e no capítulo 4 também, ele vai começar a falar agora. Deixa eu poder avançar aqui um pouquinho. Ele vai falar agora da igreja, dos cristãos, da unidade, né? De como nós precisamos ser a diferença. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Eu tenho mais uma foto aqui, ó. Da deusa que operava em Éfeso, ó.
a deusa Diana, que hoje a gente conhece como Artemis. Inclusive aqui no Sim, a avenida principal aqui do Sim se chama Avenida Artemia Pires. A palavra Artemia era dessa deusa, né? Que era da fertilidade. As pessoas faziam, como é que fala? Orgias, né? Embaixo das árvores. É por isso que dessa tradição veio, da tradição romana, veio esse hábito de árvores com lâmpadas, árvores com presentes no pé da árvore, né? Que a gente vai ver isso aí no Natal, né? É uma tradição pagã. E as pessoas vão repetindo a tradição sem ter noção do que estão fazendo, né? Mas veio daqui, ó. Dessa deusa grega, que é chamada de Artemis, ou então de Diana, né? Ela era idolatrada. Era uma deusa que governava Éfeso. E o interessante é que Paulo vai bater de frente com os Éfesos sobre idolatria, porque havia dois tipos de idolatria, que era a idolatria do corpo, que os romanos tinham esse hábito de idolatrar, quase não sai, idolatrar o corpo. Paz, Ana. Você vê que lá em Roma, as estátuas é tudo assim, homens musculosos, né? Apolo, Sóstenes, tudo os homens musculosos, né? De lá que vem como é que fala? Os Jogos Olímpicos, né? Para mostrar a força do homem. É de lá que vem a filosofia, né? Que usa muito a mente. Então, havia um... Não sabia? Eu vou dar uma... Deixa eu chegar mais pra frente que eu vou dar essa aula de Natal. Não perde amanhã a aula sobre Páscoa, viu? Porque é top. Top. Vou passar essa semana falando sobre isso. E aí, Paulo bate de frente porque a idolatria era pesada com o corpo e com a inteligência. Entende? E também com o templo. E aí, quando chega aí no versículo, capítulo 3 e capítulo 4, ele vai falar do corpo, mas o corpo de Cristo. Entende? Verdade. No capítulo 4, ele vai falar do corpo de Cristo, ele vai falar da unidade. E vamos lá no capítulo 4, rapidinho? Aliás, não, deixa eu pular pro 4, não. Bora primeiro no 3, que eu tô no 3, né? Pra não avançar. Eu quero que você vá lá no versículo 14. Que ele vai falar sobre crescimento espiritual. Quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e eu oro ao Pai. Por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Lembra que esse versículo? O Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, eles vos fortaleça com poder interior. Eita, poder interior, por meio do seu Espírito. Versículo 17, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. O que a gente vê aqui é muito cristão com raiz rasa demais. E não tem outra forma de você conhecer a Deus se não for lendo, estudando a palavra. E eu quero convidar você a se dedicar à palavra. Amém? Tem algum versículo? Qual foi o versículo que vocês gostaram mais aí no capítulo 3? Cadê minhas alunas? Sinalizem aí, minhas alunas. No capítulo 3. Você que chegou agora, estamos aqui. Eu tenho que repetir, né? Porque a pessoa vai entrando. Estamos aqui na aula do Permita-se. O curso bíblico. E vai abrir inscrições. Se inscreva. Né? Vai lá no nosso WhatsApp. Meninas, me falem aí. No capítulo 3 ficou alguma dúvida? Qual foi o texto que mais chamou a atenção de vocês? Bora lá pra gente avançar? Porque eu vou fazer agora a parte neste instante das perguntas. Deixa eu deixar meu WhatsApp aqui, porque aí na hora que o pessoal chegar eu não preciso estar repetindo. Agora foi. Em 19 do capítulo 3, não é isso? Bora ver aqui o 19. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida
e poder que vem de Deus. Nossa, que top, Esteva! Muito bom esse versículo. É tão grande o amor de Deus que às vezes a gente não consegue compreender. Forte. Versículo 4 foi... Deixa eu ver se eu tô na ordem, Yolanda. Deixa eu botar aqui. 4. Bora lá rapidinho no 4. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Glória a Deus. Veio a revelação de Deus. Qual foi a outra aí? A oração, não foi? Fortalecidos, eu vi, 14 a 16. Qual foi o outro também? O versículo 18, também já li. Que a gente compreenda a profundidade e a altura desse amor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que você... Não responde, eu quero que você pense. Reflexão. Você acha que você conhece a profundidade do amor de Deus? E aí eu quero dar o despertamento, né? Você sabe quem é a paixão de Cristo? Ou o que é? Né? Amanhã a gente vai fazer essa reflexão. Precisamos entender que a paixão de Cristo não é ovo de chocolate. Paixão de Cristo não é chocolate. Paixão de Cristo é sangue. É o sangue do Cordeiro. Versículo 17. Já lemos também, né? Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. E suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então, Jeane, nós chegamos à conclusão que as pessoas que não são aprofundadas no amor de Deus não têm raiz nenhuma, por isso são arrancados tão fácil da sua fé. Concorda? Forte, hein? Muito forte. E aí, quando chega no capítulo 4, ele vai falar, né, da unidade do corpo e vai explicar que todo mundo tem a sua importância, né, nesse meio. Ninguém é melhor do que ninguém. O que a gente precisa entender é que cada um tem seu dom. Cada um tem uma habilidade que a gente chama de dons espirituais, uma habilidade dada pelo próprio Deus e você precisa usar para a edificação do corpo. Se ele te deu o dom, você não pode sujar esse dom, contaminar esse dom usando para outras coisas. O dono do dom que derramou na tua vida, dom não é por merecimento, bora arrumar isso. Não é porque eu mereço e nem porque você merece. Dom é algo irrevogável, ou seja, ele não arranca de você. Agora ele pode estar contaminado por não ser usado devidamente. Então, lá no versículo 11, agora de Efésios 4, ele vai dizer que uns ele chamou para apóstolos. O que é ser apóstolo? Lembra que a gente ensinou sobre isso? Apóstolos são pessoas enviadas para edificar um grupo, uma igreja, e depois entregar na mão de alguém que cuide. Apóstolo não é roupa bonita, sapato bonito, anel no dedo, nada disso. Ser apóstolo é pessoa enviada a qualquer lugar da terra para edificar, fortalecer um grupo, organizar e deixar na mão de alguém que cuide, né? Aí depois vai dizer profeta. Profeta é aquele que vive a palavra, vive as dores do povo e é boca de Deus onde está. E hoje a gente vê Lé, Creche, Lé e Mané dizendo que é profeta e não tem uma vida nenhuma com o Papai do Céu, né? Evangelista é aquele que não precisa de púlpito para pregar. A boca dele é aberta em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele é muito simples, ele é muito objetivo, ela é muito objetiva. E eu quero que você comece a descobrir quais são seus dons, né? É muito simples, é muito objetivo. O evangelista, ele não gosta de muita ênfase, é muito tranquilo. Como foi a Sandra aí? Pensei que o último apóstolo foi Paulo. Não, a palavra apóstolo é um dom. Viu, amiga? Agora, na Bíblia, teve Paulo, entende? Mas apostolado é um dom. Qual é esse dom? Administrar, organizar, fortalecer um grupo específico, que é o que ele fazia aí de cidade em cidade, por isso que Paulo tem tanta carta.
é o apóstolo que tem mais carta. E aí ele fortalecia esse grupo e entregava esse grupo na mão de um pastor. Que pastor não tem nada a ver com pregador. E hoje a gente acha que pastor tem que pregar bem. Não, pastor é cuidador de gente. Gosta de andar com gente, com cheiro de gente. Beleza? E depois a gente vai ver pastor aí no versículo 11 ainda, né? Que eu acabei de falar. Que são as pessoas que gostam de andar com gente, cuidar de gente, no meio de gente. E mestres, que são aquelas pessoas que gostam de ensinar, né? E tem uma linguagem fácil para que haja entendimento. E aí ele vai dizer, versículo 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo, sabe para quê? Para realizar a obra e edificar o corpo. E agora eu queria fechar o capítulo 4, com a parte que eu mais gostei. Isso. Porque sabe o que, Selva? O que eu vejo muito é pessoas achando que pastor tem que pregar bem. Não tem nada a ver. Quem inventou isso foi a gente. Nem todo pastor ele prega. Mas, infelizmente, olha de novo os rituais humanos que a gente viu que Paulo falou. O povo hoje, como é que fala? Unge pessoas pelo tipo de pregação. Você vê que algumas denominações unge um homem ou unge uma mulher pelo nível de pregação. Se prega bem é pastor, né? Se toca bem é cantor. Aí daqui a pouco é cantor, mas unge pregador, mas unge pastor. E não tem nada a ver. Nem sempre um bom pregador é um bom pastor. Isso, linda. O pastor, ele apacenta. É o que sabe da vida da ovelha, que anda junto. Exatamente, Selva. É por isso, Selva, eu vejo, sabe o que é? Como o diabo é sujo. Não, encardido a gente já sabe que ele é, mas ele é terrível. O que está acontecendo agora? Antigamente o pecado e os pepinos estavam fora da igreja. Agora está dentro da igreja. Porque as pessoas decepcionadas, feridas, magoadas, né? Inclusive pastores também. Aí não quer mais conta com a igreja. É ovelha ferindo pastores, pastores ferindo ovelha, porque às vezes não está no dom certo. Por exemplo, tem muita gente que é evangelista e vai lá e unge a pessoa como pastor. Ele morre. E mata um monte de ovelha. Porque evangelista não é delicado, evangelista não tem essa coisa de regrinha. Evangelista não vai conseguir pregar cada culto, entendeu? É um pepino, filho. Aí morre evangelista, morre um monte de ovelha. Aí tem gente que não foi chamado para ser pastor. Às vezes é uma outra coisa, mas porque fala eloquentemente, né? Ou porque prega bonito, aí vai ungir como pastor. E o cara não tem nada a ver, o cara é mestre. E mestre ensinou tchau. Mestre não gosta de muita agonia de gente, entendeu? Né? Mestre não gosta muito não, ensinou ali pau, entendeu? Aí pronto, bota um cara desse pra ser. Eu mesmo conheço alguns pastores aqui da cidade que pregam topmente, mas não é pastor, é mestre. Conhece a Bíblia de trás pra frente, de frente pra trás. Aí às vezes eu e você, por estar tão habitolada a esse tipo de regra e rituais de igreja, de religião, que aí quando a gente vê, fala, nossa, prega bem. Aí o cara não anda com as ovelhas, não tá nem para as ovelhas, não liga, não manda mensagem, nada. Mas não importa, ele prega bem. E não é isso, né? Não consegue estar junto, visitar, andar junto, ele não tem essa paciência. Porque o negócio é ir lá, dar a palavra e tchau. Não é? Tô te dizendo, filha. É muito massa quando a gente conhece, né? Cada dom. Beleza? E agora eu quero terminar com esse aqui, ó. Esse texto que pra mim é um dos melhores. O 13, 14 e 15. 13, 14 e 15, que fala sobre maturidade. 13, 14 e 15. É isso mesmo, amiga. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produzem Vou ler de novo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida de estatura de Cristo. Obrigado, Du. Versículo 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças,
nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Jesus, parecidos com Cristo, que é o cabeça. Sabe o que eu tô vendo nessa geração? A geração que tem preguiça de ler, a geração que tem preguiça de estudar, a geração que tem raso conhecimento bíblico. Eu vejo uma geração que não pega mais na Bíblia, só faz ouvir a Bíblia, pregação de fulano, pregação de ciclano. Você não tem o seu relacionamento com a palavra. Você ouve o relacionamento de um pastor, de uma pastora com a palavra. E o que está acontecendo? É por isso que aí nas redes sociais vem um pastor e diz assim, ó, dia 30 vai todo mundo morrer, dia 30 não sai de casa, e todo mundo e acredita. Aí vem outro pastor e diz assim, ó, desenterre a menina, que a menina tá viva, eu sonhei, a menina tá viva. Aí os pais vão lá e desenterram, a menina não tá viva. Então tem muita gente sendo levado por ensinamentos humanos, né? Tem muita gente sendo enganada, empurrada, como diz Paulo, ó, levados de um lado por outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, influenciados. Se eu e você busca a palavra, por isso que eu faço questão de estar com pessoas para ensinar a palavra, que a palavra mesmo, não que a pastora Anice acha, mas o que a palavra mesmo diz dela. É por isso que esse curso Permita-se, você aprende a parte histórica, você aprende a parte prática, que é a devocional com Deus, e praticar. Entende? Aí, senão você fica assim, ó, alguém diz algo, você vai para trás. Alguém diz outra coisa, eu conheço uma que está em depressão por causa de algumas coisas que ouve nos WhatsApps. É verdade, Sélvia. Sélvia agora disse uma verdade. E posso dizer pra você, a culpa não é só dos pastores, não. Eu passei um tempo em Vaz da Roça, e muitas vezes, domingo de manhã, eu querendo dar minha aula, isso aqui que eu faço com vocês hoje pelo grupo do WhatsApp, eu fazia de manhã. Começou com 18 pessoas, bombou. Depois vai murchando, porque o povo guarda as coisas prontas, Sélvia. As pessoas que naquele tempo, domingo de manhã, era escola bíblica, é o povo que conhece Bíblia hoje. A nossa geração hoje é muito de oba-oba. Só quer ver a manifestação do Espírito, mas não quer ser cheio do Espírito através da palavra. É uma geração vazia, né? Quem quer jaca? Morrendo de fome. Entende? É uma geração vazia. Uma geração que não tem preguiça de estudar. Olha uma live de 1 hora, eu vou lá assistir nada de live de 1 hora, né? Perdi meu tempo. Entende? Então é uma geração que não gosta de buscar o conhecimento. É por isso que estão sendo enganados, estão sendo seduzidos, estão sendo, como é que fala, influenciados, né? Gente, quando você conhece a verdade, isso, a geração fast food. Eles querem tudo em 3 minutos. É a geração miojo, né? Você vê que um vídeo de 3 minutos todo mundo assiste. Mais do que isso, ninguém assiste mais, não. É por isso que eu não me preocupo com quantidade de pessoas, mas eu gosto de ensinar a palavra. E aí ele vai encerrar lá. Vamos encerrar. Ele, no capítulo 5 ele vai falar sobre a vida de luz. Ele vai falar também lá no capítulo 5 sobre a gente viver pelo poder do Espírito. E é aquele texto que ele vai dizer, ó, não sejam embriagados por vinho, mas sejam, como é? Devemos como boi? Não entendi. Não entendi. Ele vai falar, não sejam embriagados por vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E hoje as pessoas estão cheias de si, né? Não cheios do Espírito Santo. É o que eu acho. Ah, eu acho que é besteira beber vinho. Ah, eu acho que é besteira fazer isso. Ah, eu acho. Não é o que eu acho nem o que você acha. É o que Deus diz, né? E tá muito difícil porque o ser humano tá quase querendo ser Deus. Tem gente que tá querendo até ajudar Deus, né? Acha que Deus não tá com dificuldade, né? E aí vai lá e toma a frente e resolve. Não é verdade? Uhum.
tá aí, Kátia? As pessoas estão mais cheias de si do que cheias do Espírito Santo. As pessoas preferem ser cheias do seu conhecimento. E Provérbios 3 diz que você não deve ficar preso aos seus próprios conhecimentos, porque os seus próprios conhecimentos vão estar numa casa esperando o seu julgamento, porque Paulo, na realidade, ele foi preso por estar fazendo a obra, e aí ele é mandado para um governo e mandado para outro, né? E aí... Verdade. E aí ele tá lá numa casa sendo escoltado por soldados romanos para esperar o julgamento. E quando Paulo está lá escoltado, ele olha aquele soldado na porta da sua casa, que está escoltando ele até o dia do julgamento. E ele dentro da sua casa, ele em vez de estar murmurando igual eu e tu, reclamando como é que vai ser preso por causa da obra de Deus, não, ele começa a escrever a carta aos Efésios. Que ele é crente, ele não é igual eu e tu, né? Que por mim não tá reclamando, murmurando. E aí ele começa a admirar, né, a armadura romana. Porque ele pensa assim, se aquele cara tá com aquela armadura e com aquela espada, ele tá achando que tá me impedindo de fazer a obra, ele acha que ele é a defesa do povo romano, então vem cá, e a armadura de Deus? Aí Paulo começa a maquinar a armadura de Deus. Isso é muito top. Aí ele começa a fazer comparação do capacete romano com o capacete de Deus, com a couraça romana. Depois você vai no Grug, como faz o outro, vai lá e veja o que é uma armadura romana, né? Que é bem diferente dos outros exércitos. Aí ele começa a fazer a comparação do capacete romano com o capacete de Deus, a couraça romana com a couraça de Deus, a espada romana, o escudo romano com a de Deus. E ele começa a fazer essa comparação. E aí dá Efésios 6, que primeiro ele dá uma pancada nos maridos, nas esposas, nos patrões, nos empregados. Essa parte eu expliquei legal para vocês lá no nosso curso. E aí você vai ver, quando chega lá no versículo 10, ele vai falar dessa armadura que eu estou lhe falando. Ele vai olhar o capacete romano e vai dizer assim, a armadura de Deus, o capacete é o que salva. Salva os pensamentos. E muita gente hoje está doente porque não consegue botar salvação como convicção. Lembra que eu falei da raiva que eu tinha dos crentes? Esses crentes não tinham certeza. Só eles é salvo, não é a convicção. Isso protege a nossa mente, né? Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. Eu e você hoje, se a gente não tiver o capacete da salvação, com essas notícias que a gente ouve da televisão, você vai ficar doida, depressiva. Você desestabiliza, bem. Então tem que ter o capacete da salvação, ser arrancado de, porque essa palavra salvação significa isso, ser arrancado de, né? O capacete da salvação, observe aí, capítulo 6, e o versículo 13 vai dizer assim, olha, vistam toda, não é parcial, é toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao inimigo. Sabe que em tempo? No tempo mau. E aí quando chega, ele diz assim, então... Depois da batalha que vocês vão continuar de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. Colocando o quê? Ele vai falar do cinto da verdade. Então, a questão não está no cinto, mas está na verdade que prende, segura você. Que você seja firme na verdade. A mentira é filha de Satanás. Você não pode ter aliança com ela. De jeito nenhum. E o cinto era o instrumento que segurava todas as ferramentas da armadura. E realmente, se você se manter numa verdade, você pode ser levado para quem você quiser, meu irmão. Você repete a mesma história. Mas a mentira, tu já viu? Tem perna curta, né? Assim que o povo fala. Realmente, uma serpente não tem nem perna, né? A mentira nem perna tem. Porque você é filho de Satanás. E Satanás é o dragão, a antiga serpente, né? Então, o cinto tem que ser da verdade. A couraça, ele está dizendo, seja justo, faça o que é certo. Seja justa. Faça o que é certo. E hoje a gente tem um cão que opera no Brasil, que é o jeitinho brasileiro. A forma de se dar bem em cima de outras pessoas. E isso é um demônio, né? E eu e você, como cristã, a gente não pode se permitir ser governada por esse demônio do jeitinho brasileiro. Aí ele vai dizer assim, ó, calça os seus pés nas boas novas. Isso vai te trazer paz, né? Calça os seus pés no evangelho da paz. Aí ele vai falar também que
no versículo 10 não, 16, do escudo que lhe protege, né? Paz, Lene, do escudo que lhe protege, que é a sua fé, né? Por isso tem muita gente hoje recebendo seta, né? Porque não tem convicção. É a convicção que impede você. Aleluia. E aí ele vai falar sobre o capacete que eu lhe falei, né? Que vai o capacete da salvação vai te dar essa tranquilidade mental. E ele vai falar da espada, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Por isso que tanto crente, sem saber guerrear, sem saber lidar com certas situações, porque não lê mais Bíblia, né? Como disse a nossa irmã Selvi aí, né? Não tem mais ensinamento, vive sem espada, ou então a espada tá cega, desafiada, né? Lê de vez em quando, uma vez na semana, só quando vai pra igreja, aí fica cega, bem. É por isso que quando vai pro deserto, foi a única forma que Deus, através de Jesus Cristo, derrubou Satanás. Satanás usou a palavra para tentar derrubar Jesus. Imagine eu e você. Então é por isso que muito crente caindo, muito crente fraco. Ninguém cai da noite pro dia. Marmelada. Isso aí já vem de um tempão aí, ó, sem ler Bíblia, sem vida de oração. Por isso que tá fraco, por isso que tá fraca. E aí ele vai terminar falando sobre a oração, né? É isso mesmo. Celular. E você sabe que celular deixa aí você viciado sem a procura. Isso aqui ajuda você a decorar os lugares, né? Essa coisa de manusear, né? Ajuda. E aí ele vai terminar falando, né, da oração, que não somente por você mesmo, mas por todos os santos que estão passando por isso aí. Amém? E eu quero agora deixar esses 15 minutos abertos para perguntas. A prioridade agora é minhas alunas, a galera que está no curso. Você que chegou agora, nós estamos numa aula do curso Permita-se, né? Um curso que nós temos por um grupo de WhatsApp, onde nós estudamos carta por carta, livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Tanto a parte histórica, como a devocional que você recebe nesse grupo com a mentoria da pastora Anice. E também eu ajudo você a praticar. É o que Tiago 1:22 diz, né? Não sejam somente ouvintes da palavra, mas se permitam ser praticantes da palavra. Que é isso que vai fazer a diferença na nossa geração. Pessoas que praticam. Porque só conhecer, até o diabo conhece. Só conhecer não resolve nada. O que muda a vida de um ser humano é a prática da palavra. Então agora eu quero saber das minhas alunas se tem perguntas, e eu quero agora testemunhos sobre você e Efésios. Céu, você me faz cada pergunta, né? Você vê? Na realidade, Céu, quando você lê Efésios, as pessoas acham que a submissão ao marido é a pior parte. Eu não acho. Hoje, né? Hoje eu não acho, porque hoje eu conheço. Vamos lá. Ela tá falando de Efésios 6, gente. 6 não, o 5. 5:25 em diante, né? Mas ele vai falar, ela tá falando das esposas, não é isso, Sélvia? Efésios 5, no caso é o 21 em diante. Que bom, Esteva. Que bom. Amém, amém. Obrigada, Olinda. Olinda e também Esteva. Deixa eu responder aqui, Sélvia. Essa submissão, Sélvia, a gente acha que a submissão, ela é muito ruim. Eu chego lá, viu, Cinha? Deixa eu responder, Sélvia, primeiro. As mulheres acham que é muito ruim essa parte da submissão. Mas a palavra submissão aqui no Brasil, ela soa no ouvido das mulheres, principalmente, de humilhação e também escravidão, uma coisa submissa, uma coisa ruim. E na realidade, a palavra submissão no grego significa uma missão do lado, uma submissão, que é uma missão e tem uma sub para dar um suporte para essa missão. Então seria uma submissão. O marido tem uma missão e a mulher fica na submissão para dar, entendeu? Suporte à missão do cara.
Só que o que acontece é que as mulheres acham isso ruim, de ter essa missão, depois da missão do marido, só que a cobrança de Deus para os maridos é muito maior. Porque o que vai dizer aí no versículo 25, que os maridos devem amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E a gente não está vendo isso nos homens. A gente não está vendo homens que dão sua vida pelas mulheres. A gente está vendo mulheres que dão sua vida pelos homens. Você já percebeu? Observe aí que o texto vai dizer também para os homens no versículo 25 e 20, não, no 26, que os homens têm que torná-la santa, comparando com Jesus e a igreja, e tem que purificar a esposa. E aí, pior ainda, no versículo 27, não pode deixar ela sem mancha, sem ruga ou qualquer defeito, mas deixar ela santa e sem culpa. O que a gente vê é muito marido deixando as mulheres com culpa, porque são maridos ausentes, né? Ainda aí no versículo, cadê? 28, os maridos devem amar cada uma de sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. É por isso, no versículo 31, que o homem deve deixar pai e mãe, né, para ser um com a sua esposa. Então, o peso maior, Selva, aí é para os homens. Agora, eu entendo quando as mulheres dizem assim, poxa, meu marido não faz nada disso por mim. Como é que vou ter uma submissão a um homem que não me ama, que não cuida de mim, a um homem que não ama a mim como Jesus ama a igreja? E aí, muitas vezes, o princípio é quebrado pelo cara, entende? É por isso que nós, mulheres, temos dificuldade de sermos submissas a um cara que não nos ama, a um cara que não nos respeita, a um cara que não faz o seu papel de sacerdote. A gente tem dificuldade. Porque, na realidade, o cara não está fazendo o papel dele e aí fica difícil eu fazer o meu papel de mulher submissa. Porque, deixa eu te dizer, um cara que te trata como Jesus trata a igreja, pai, eu lavava água no cesto para esse homem. Concorda? Um homem que te ama, que cuida de tu, que ninguém, nada é mais importante do que você, porque é assim que Jesus ama a igreja, de dar o seu corpo, né, de entrega, de renúncia, um homem que renuncia, que se entrega para sua esposa. Gente, ser submissa é muito fácil para um homem desse, sinceramente, porque quando você ama, pode dizer, você faz tudo. Então não é difícil ser submissa para um cara que faz o papel dele. O grande problema hoje, Selva, é que os homens não estão fazendo seu papel. Então fica difícil. Só que eu e você, como mulher, inclusive as mulheres que estão casadas com homens incrédulos, Pedro vai dizer uma coisinha a mais aqui, porque Pedro vai dizer assim, olha, mulheres, você que casou com um homem incrédulo, que a culpa foi minha e sua por ter escolhido um homem incrédulo, deixa eu te dizer, ganhe esse elemento sem uma só palavra. Então a sua submissão, Sélvia, não é nem por causa do cara, porque o cara não está fazendo parte dele, mas é por causa de Deus. Entende? Ser submissa por causa de Deus. É bem parecida a palavra submissão, né, de se permitir, a palavra é essa mesmo, original, que é dada aos escravos lá no capítulo 6, versículo 5, né? Façam como se estivesse fazendo para Deus, porque senão você fica, ó... Porque se você for se submeter, ser submissa a uma pessoa que não lhe ama, que não lhe cuida, que não lhe respeita, fica realmente difícil. Mas a estratégia aqui de Paulo em Éfeso é que os homens tenham o peso maior, né? Os homens amem, respeitem isso. A questão é que os homens de hoje, principalmente na nossa cultura gentil, né? Não sei se você sabe, mas o judeu, ele é provedor, ele é que cuida, ele é que é o cara. Só que aqui no Brasil a nossa cultura é muito diferente. Parece que as mulheres é que estão sendo a cara e os homens estão... uma coisa que eu sempre falo, por que hoje as mulheres são pastoras? Eu acho que esse tranco não era pra gente, sabe? Que tem dia que eu não aguento meu tranco não, velho. Eu tenho que me refazer. Porque a gente é mais sensível. Mas é porque os homens estão omissos. Os homens não estão botando a cara pelo evangelho. São poucos. Então Deus teve que levantar as mulheres para que a obra não pare, né? Você vê que os homens estão em adultério, homens que não são exemplo dentro de casa, são poucos. Então, amiga, não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas é por aí. Então, hoje, uma mulher que é casada com um homem incrédulo que não faz o seu papel, é complicado.
Não, porque, ó, Kátia, essa submissão que o mundo ensina não é essa de Efésios 6. Há uma confusão aí, né? A palavra submissão aqui no Brasil parece escravidão e não é. É uma missão abaixo. Eu vou dar suporte para esse cara. Sabe quando diz assim, isso. E toda mulher que assume papel de sacerdote, ela sofre, porque ela carrega uma carga. Não sei se vocês já assistiram a pregação, a fêmea que carrega as cargas masculinas. Por isso que tanta mulher deprimida, mulher frustrada, achando que não ama mais o marido, mulher insatisfeita, né? Mulheres traindo o marido, mesmo porque elas não sabem lidar. Porque o correto era o cara ter uma missão e a mulher ter a submissão. Uma missão abaixo da dele para dar esse suporte. Que o mundo diz isso, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E é verdade, porque era essa pegada de Efésios 5, né? A mulher tem uma submissão a ponto de empurrar o cara. Porque o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E foi nessa hora que a mulher entrou. Só que, infelizmente, a nossa cultura, vou falar aqui no Brasil, as mulheres, elas se permitem demais algumas coisas. Mas não porque queira. Infelizmente. E posso dizer pra você, quem está falando com você é uma pessoa que por 27 anos foi sacerdote da casa. E vou dizer, tem sequelas terríveis por causa disso. Não vale a pena. Hoje eu estou aprendendo a soltar. Não é nem soltar, que soltar já soltei. É me permitir, né? O que eu vejo também, sabe o que é? Kátia e Selvi aí. São muitas mulheres que foram criadas debaixo de um domínio de madriarcas, né? Mulheres, por exemplo, eu fui criada por mãe e vó. A minha família é uma família de mulheres fortes, resolvidas, que não esperam, né? E a gente está debaixo desse feminismo. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu acho que a gente tem o nosso lugar e o homem tem o deles. Não precisa estar competindo nada. O homem nunca vai ser mulher, a mulher nunca vai ser homem, senão Deus não tinha feito os dois. Isso aí é ignorância bíblica, né? E eu não preciso para ser alguma coisa, eu não preciso humilhar ninguém. Eu não preciso desfazer da imagem do homem para eu arrumar minha imagem. Então, femininos para mim não, é satânico, né? O que a gente precisa na realidade é entender que a nossa cultura, infelizmente, as mulheres se permitiram demais e a gente tomou a frente demais porque a gente queria ser igual aos homens. Isso eu tô ensinando a gente, mas da geração da nossa mãe, da nossa avó, né? E hoje eu e você, eu vou me botar no meio porque eu vim dessa criação. A gente se acha autossuficiente mesmo, e se deixar a gente resolve mesmo, a gente toma a frente mesmo. E infelizmente a gente deixou os homens fazer isso com a gente. Ruim, né, de ouvir isso, né? Mas eu reconheço. Não tinha paciência de esperar e ia lá tomar a frente. Não aguentava a lerdeza e ia lá tomar a frente. E aí fiquei com muita carga nas minhas costas e hoje, né, acho que a maturidade está chegando com 50 anos e eu casei com uma pessoa que ele é macho mesmo, só que eu também tenho que dar uma recuada para deixar ele ser o sacerdote. E aí eu tenho que tratar a minha paciência, não querer estar à frente, né? Realmente, muita oração, mas muita atitude também, viu, Kátia? É aquela coisa de você não tomar a frente mesmo. Nós somos tão viciadas a tomar a frente que às vezes a gente não deixa os caras ser também sacerdote. Porque eles também vieram de uma criação dessa, que a mãe resolvia, que as irmãs resolviam, né? Muitas mulheres também criam os filhos babacas, vamos dizer assim. O que eu vejo é muito jovem. Hoje eu vejo muito jovem babaca. E eu já sei que quando crescer e ser marido vai ser outro babaca, né? Um banana. E infelizmente muitas mulheres criaram os filhos também assim, tudo na mão, tudo pronto. Uns homens que parecem umas mocinhas. Não sei se vocês concordam. E aí quem casar, minha filha, que se lasca. Desculpe a palavra, mas é essa mesmo. Se lascou. E aí a gente tem que forjar. Deixa eu dizer, homem tem que aprender com a gente, pai. E aí agora eu dou uma de lerda, que não tô esperando, tô entendendo. Doida pra tomar frente e resolver, eu vou dando de lerda. Pra o cara aí. Senão eu fico sacerdote, eu não quero isso pra minha vida. Amém? Isso é uma live só disso, viu? Ó, fêmea, eu falo sobre isso. E aí, meninas? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Responde todas. É difícil, viu, Kátia? Eu lembro que no meu outro relacionamento, porque ele viajava muito, então ele era muito
passivo, né? Ele esperava muito de mim e eu fazia mesmo, porque eu não esperava ele chegar de viagem pra fazer. E eu lembro que teve uma época que eu deixei cortar a luz. Pra ele aprender a apagar a luz. E não é que aprendeu? Deixei cortar, filha, não paguei. Né? E assim foi. E aí, é a gente, Bê. Obrigado, Sélvia. Mais alguma pergunta? Alguém quer entrar aqui e falar algo do curso? Me chama aí pra você entrar. Alguém quer? Sélvia, cadê tu? Fala aí. Minha garota propaganda. Quem mais? Gratidão. Aí, Esteva. Gente, aqui é o curso Permita-se. É um curso bíblico que nós temos num grupo de WhatsApp. Onde as irmãs e os irmãos, né? Eu tenho mais mulheres, né? A gente estuda cada carta, cada livro da Bíblia, capítulo por capítulo e versículo por versículo. A gente traz no tempo lá da história e agora também atual. Amém. Filipenses, a próxima carta. Já vamos abrir as inscrições, né? Eu vou deixar aí o Pix do Ministério. Esse valor nós estamos abençoando o Ministério. Amém. Já garante sua vaga, viu, amiga? Já vou botar lá no grupo para vocês. Selva, quer falar sobre o curso? O que acrescentou na sua vida? Minhas alunas, cadê? Querem falar sobre o curso? O que acrescentou na sua vida? Ai, não, amiga. Faz assim, cabelo. E fala. Mais alguma aluna não quer falar comigo aqui, não? Dizer se valeu a pena estar. Passamos 30 dias estudando Efésios? Acho que foram uns 30 dias. Ninguém quer falar comigo aqui ao vivo? Então digita aí, vamos encerrar. Amém. Amém. Tem mais alguém? Ou podemos encerrar? Se tiver mais alguma dúvida, nós estaremos... Obrigado, pastor. Nós estaremos aí no grupo, né? Ainda vou dar essa semana para vocês encerrarem as atividades e a gente tira as dúvidas no nosso grupo do WhatsApp. Valeu muito a pena, Sélvia? Que bom. E nós vamos começar agora a carta de Filipenses. Se você quer entrar nesse grupo de WhatsApp que nós estudamos a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de forma prática, de forma histórica e devocional, esse é o WhatsApp que tá aqui, ó. Me chama lá para eu mandar seu link e você fazer sua inscrição. Oh, que bom, Esteva. Obrigada, Esteva. Obrigado, viu? E essa oferta missionária que a gente está pedindo é porque a pastorinha está sem trabalhar e isso ajuda tanto a sustentar a pastorinha como o nosso ministério que está começando do zero, né? É uma forma de vocês abençoarem missões, tá certo? Cadê? Sinaliza aí pra mim. Eu vou ouvir vocês agora. Falei demais, não falei não? Valeu a pena o curso? O que foi mais interessante? O que foi mais importante? Esteva, quer falar, Esteva? Hã? Quer falar, Esteva? Cadê Yolanda? Ainda tá aí, Yolanda. Quem mais é dessa turma? Yolanda, Esteva, Sélvia, Jeane. Anjara, não tô vendo aí, Anjara. Júlia tava sem Instagram. Acho que o povo se calou, então vamos encerrar, né? Agradecer ao Senhor. Esperar você para a próxima turma, Filipenses. Oi, Yolanda, valeu. Gente, eu estou esperando vocês para a próxima turma, viu? Então, em nome de Jesus, não fica de fora, não. Esteja com a gente. Essas meninas não sei não, mas tudo bem. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. E já vamos deixar aqui abertas as inscrições, tá certo? Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por esta aula. Abençoa cada vida que esteve aqui até agora. Eu quero te pedir, Senhor, levanta homens e mulheres que queiram se aprofundar no conhecimento de Deus. Tira de nós todo o marasmo, tira de nós toda a preguiça e possamos criar raízes no conhecimento da Tua palavra. Eu te louvo por essa turma que o Senhor
sustentou até o dia de hoje. E levanta agora uma nova turma, Pai, mais esse povo para estarmos juntos. Eu te louvo e te agradeço pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Chama a gente aí no WhatsApp, 9157044275 e a gente manda o link para sua inscrição. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus.